Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês. Hoje, terça-feira, dia 3 de dezembro, estamos na primeira semana do tempo do Advento. E hoje meditaremos no Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículos 21 a 24. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem os que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Nós temos no Evangelho de hoje esse momento, esse episódio que é tão belo, que é ver um discurso, um anúncio de Jesus aos seus discípulos, mas é um anúncio diferente, que não é uma pregação, um anúncio, mas é um louvor ao Pai, porque se revelaste, se deixou encontrar pelos pequenos, pelos pobres, pelos dependentes. E de fato, querido, esse louvor, essa exultação de Jesus no Espírito Santo é uma epifania, é uma manifestação da graça de Deus, da revelação, da graça do conhecer, e que exalta uma postura que é a grande proposta penitencial desse tempo do Advento. Às vezes, o tempo da Quaresma nós conseguimos marcar muito bem como um tempo de conversão, um tempo de mudança de vida, mas o tempo do Advento ele também tem esse sentido. Apesar de ser uma realidade, principalmente nessa primeira parte, que nós vamos escutar nos evangelhos dominicais, as promessas escatológicas e, de fato, aquilo que ainda está por se realizar, e isso requer que a nossa vida corresponda a isso. Mas quando nós olhamos esse evangelho de hoje, aqui nós temos um grande conteúdo que pode nos devolver um movimento de vida, nos devolver essa realidade dinâmica. Porque uma das coisas que o pecado faz na nossa vida é trazer paralisia, é trazer uma estagnação, é a morte. A morte, um dos símbolos da morte é a paralisia. E quando nós olhamos esse louvor, o louvor é vida. Por isso que a gratidão, ela tem um papel fundamental na vida espiritual do cristão, porque o louvor remete à gratidão, o olhar grato, a vida grata. É muito mais do que declarar gratidão, é viver um estilo de vida grato. E a gratidão tem essa realidade vital, porque quando nós agradecemos, o louvor, agradecer o dom, as realidades, de uma certa forma, dentro do louvor, está sinalizado o nosso limite e a nossa dependência. Nós não nos bastamos. Nós temos uma realidade de limite, precisamos de um outro e necessitamos de um outro e somos cuidados, amparados por um outro. O louvor, ele manifesta isso. E, querido irmão, amada irmã, a conversão não é uma realidade autônoma ao homem. Há uma adesão livre da nossa parte, mas a grande obra da conversão, da mudança de vida, da dinâmica da graça em nosso coração é a ação de Deus. Por isso que o fundamental para que vivamos bem esse tempo do Advento é que o meu e o teu coração esteja
aberto e disponível, mesmo alargado para que Deus haja. E isso vem através de uma postura de pequenez, de dependência, de louvor. Como viver bem esse tempo do Advento? Pedir que o Senhor possa, de fato, com a graça dele, esclarecer ao meu e ao teu coração quanto nós precisamos, quanto nós necessitamos do seu auxílio, quanto nós precisamos da sua mão poderosa, da mão de Deus na nossa vida, quanto nós precisamos dele para dar passos, para caminhar, para moldar, para de fato fazer uma obra nova no meio do teu coração. Quero fazer uma relação profunda dessa realidade da pequenez que nós vemos, da simplicidade da pobreza, aquela passagem do profeta Jeremias que diz do barro nas mãos do oleiro. De fato, o tempo do Advento, a partir da palavra de hoje, nos propõe a sermos um barro nas mãos de Deus. O barro é fugaz, o barro não é precioso, é uma raridade simples, mas que precisa ser modificada, moldada por Deus. Que o Senhor, de fato, nesse tempo nos molde a partir da dependência, da humildade, para que, de fato, esse tempo o Senhor realize uma obra nova na minha e na sua vida. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.